Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início à escola bíblica dominical. Dessa feita, vamos fazer uma oração. Logo após a oração, nosso pastor local vai ministrar a lição de número 12. Já estamos quase chegando ao final desta lição, desse segundo trimestre, que trata da carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo. Nós temos aprendido muitas coisas maravilhosas e nós vamos continuar aprendendo através do homem de Deus, o evangelista Júlio dos Santos, que muito tem se esmerado, se dedicado para aprender, para repassar para nós que somos necessitados e carentes de aprender a palavra de Deus. Meus amados irmãos, você que está em casa, nós vamos agora iniciar com uma oração e logo após a oração, o nosso pastor vai estar ministrando a nossa lição tão abençoada desse dia. Vamos orar. Pai bondoso, santo e maravilhoso, estamos diante da Tua presença, Pai, mais uma vez, Pai, carente e necessitados da Tua misericórdia. Pedimos, Pai, que o Senhor nos olhe com o Teu olhar de compaixão e ternura, que o Senhor venha continuar com a Tua mão estendida sobre as nossas vidas. Eis-nos aqui diante da Tua presença, Pai, te apresentamos a vida do nosso pastor, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue usando poderosamente, Pai, para a Tua glória e Tua honra. Queremos te apresentar os teus filhos, a vida do irmão Ricardo, a vida do irmão Jonathan, a vida também, meu pai, do irmão Adriano, que não pôde estar aqui, mas, meu Senhor, com certeza, a tua mão estará estendida sobre a vida dele, guardando e livrando. Estendo a minha oração, meu Pai, sobre todos quantos estão agora, neste momento, a nos ouvir, que o Senhor venha abençoar, abrir o entendimento, colocar desejo nos corações, para que possam, meu Pai, estar atento Pai, a Santo Deus de Israel, ouvindo, absorvendo, Pai, a Tua santa palavra, o Teu santo ensinamento. Assim fica conosco, assim que nós te oramos, assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus. E você que está aí na sua casa, diga amém. Meus amados e queridos irmãos, eu quero nessa manhã também expressar a minha alegria de estar aqui, mais uma vez com os irmãos, para mais uma vez aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, na nossa tão abençoada escola bíblica dominical, a qual o Senhor tem nos dado esta bênção, para que venhamos ser fortalecidos pela palavra do Senhor. Os irmãos sabem, nós estamos estudando a carta aos Efésios. Hoje nós já estaremos aqui, já no capítulo 5 da carta aos Efésios, chegando um pouquinho no capítulo de número 6, aonde vamos falar sobre a lição de número 12, que traz por tema a conduta do crente em relação à família. Depois de tantos assuntos maravilhosos que nós estivemos aprendendo aqui na Escola Bíblica Dominical, agora o apóstolo Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, ele vai falar também de algo imprescindível, de algo de muita importância, que é a instituição familiar, a qual o Senhor Deus também criara, para que assim ele viesse capacitar aos irmãos que viesse se multiplicar, É necessário que através do matrimônio venha a multiplicação, da população humana. Então o apóstolo Paulo ele vai falar também sobre isso, dessa instituição maravilhosa. Então, se você que está em casa, abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo de número 5, versículo 21 ao 33. E depois abra a sua Bíblia no capítulo 6, versículo 1 ao 4, onde vai estar norteando a lição de hoje, Capítulo 5 de Efésios, versículo 21, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja,
sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar a sua própria mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie ao marido, ou o marido, né? Efésios capítulo 6, versículo 1 diz assim: vós, filho, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Então o apóstolo Paulo chega no capítulo 5, meus irmãos, da carta aos Efésios. A partir do versículo 22, Paulo vem atrás, antes do versículo 22, falando sobre a moralidade. Paulo vem repreendendo todo o espírito de prostituição. Paulo vem falando sobre tudo isso que não agrada a Deus, e Paulo vai entrar justamente no contexto da instituição familiar, para falar agora da base, né, da sociedade, não apenas essa sociedade cristã, mas também essa sociedade secular, que é a família. A família, ela é a base da sociedade, meus amados irmãos. Então Paulo vai entrar nesse contexto para trazer a nós uma palavra de ensinamento com relação a como nós devemos nos comportar com a família. Qual é a conduta do crente em relação à família, né? Então a introdução diz assim: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel, né? Indissolúvel. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Antes da gente começar aqui, meus irmãos, falar alguma coisa sobre o que vai ser ministrado nessa manhã, eu preciso dizer algo aos irmãos. A conduta da família cristã, ela não pode ser igual à conduta da família secular. Quando eu falo secular, eu falo da família não cristã, né? Por quê? Porque a conduta da família secular, ela se baseia no modismo, ela se baseia no costume mundano. A conduta da família cristã, ela precisa ser baseada na palavra. É aquilo que a palavra orienta, é aquilo que nós, como cristãos, temos que seguir para com a nossa família, para com a nossa esposa, para com os nossos filhos, e assim, meus amados irmãos, com a nossa prole de uma forma geral. Nós precisamos ter um relacionamento bem estruturado, um relacionamento bem trabalhado, e isso só pode ter um êxito necessário se for feito à luz da palavra de Deus. Então o primeiro ponto dessa manhã vai falar assim: a conduta do crente como marido. Paulo começa a partir do versículo 22 do capítulo 5 da carta aos Efésios,
falamos sobre a conduta do marido, do homem da casa, aquele que Deus colocou sobre ele a responsabilidade de ser o provedor, de ser o orientador, de ser o administrador daquela família, né? Deus colocou sobre ele a responsabilidade de ser um líder, né? Então, o capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar, ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. Paulo, quando ele vai falar sobre isso, para que ele tivesse uma base bem centralizada no ensino, né, ortodoxo, digamos assim, da palavra de Deus, Paulo vai colocar o marido como sendo Cristo, e ele vai colocar a esposa como sendo igreja. Os irmãos por aí percebem a importância que Deus dá à família dentro do contexto, não apenas da igreja, mas também do contexto secular, porque o Senhor coloca o homem representando Cristo e a mulher representando a igreja, né? A igreja. Então, o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher, conforme Paulo narra isso também na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 3, né? Onde ele vai falar sobre esse fundamento, né? O apóstolo Paulo vai dizer que ninguém pode lançar outro fundamento a não ser esse que já foi lançado, que é Cristo. Então, Cristo, ele é o fundamento da família, bendito seja o nome do Senhor, né? A relação dentro lá é explicada na frase: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento no casamento cristão, isso é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Amém, meus irmãos? Então, se o marido deve liderar a sua família, a sua casa, como Cristo lidera a igreja, então nós entendemos que o marido ele não pode liderar a sua casa buscando o seu próprio bem-estar, o seu bem-estar singular. Eu não posso liderar a minha família buscando o que é melhor apenas para mim. E uma das coisas que a gente vê nos dias que vivemos é o chefe da família se preocupar muito mais, alguns, muito mais com o seu bem-estar do que com o bem-estar daqueles que Deus deixou para que ele cuidasse, para que ele zelasse, né? Então o marido, ele precisa cuidar e liderar a sua casa, a sua família, como Cristo liderou a igreja. E qual foi o aspecto que nós encontramos aqui para poder fazer essa analogia? Como foi que Cristo liderou a igreja? Cristo liderou a igreja com sacrifício. Cristo liderou a igreja fazendo o melhor para a igreja e não o melhor para si, né? Foi a forma que Jesus liderou a igreja. Jesus sempre buscou causar o bem-estar dos apóstolos, o bem-estar dos irmãos, o bem-estar da igreja, e não o bem-estar próprio que ele teve. É tanto que na hora que Jesus precisou escolher, ele escolheu que ele fosse sacrificado e não a igreja. O sacrifício de Cristo, ele veio exatamente para garantir um bem-estar à igreja. Haja vista que se não fosse o sacrifício de Cristo, nem eu estaria aqui, e nem você, meu irmão, que está nessa manhã comigo na escola dominical, estaria sentado no seu sofá, tendo o privilégio de aprender da palavra de Deus. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. Por quê? Porque o movimento feminista, com viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas escrituras o modelo cristão está fundamentado no amor e no respeito mútuo, né? Nós vemos hoje que alguns movimentos feministas,
eles têm levado esse modelo cristão, biblicamente falando, como um modelo que não é um modelo de igualdade, é um modelo que oprime a mulher. Quando fala assim a mulher ser submissa ao marido, elas têm isso como algo opressor, né? Na realidade, o modelo bíblico para a família não é um modelo de opressão, meus irmãos. É um modelo, na realidade, movido pelo amor, movido pela gratidão. A esposa, ela deve ser submissa ao seu esposo, não porque ele deu uma ordem para que isso acontecesse. Não. Ela deve ser submissa a ele, porque ela é agradecida a Deus pela vida do seu esposo, que tanto tem se dedicado pela sua família, que ama o seu filho, que ama a sua esposa e vem prover o bem-estar para que eles possam viver de uma forma digna e melhor. Esse é o modelo que o Senhor Jesus deixou para que nós viéssemos ter esse relacionamento familiar. É bem verdade que quando a família sai desse modelo, aí as consequências vão chegar, e com certeza elas não são boas. Vivemos uma época moderna, em que muitas vezes o esposo ele não assume o lugar de líder da casa, em que muitas vezes a esposa tem que dar um jeito de prover a casa, ela tem que dar um jeito de trabalhar para suprir a necessidade material da casa. Por quê? Porque o esposo muitas vezes não assume a sua responsabilidade dentro do seu lar. Mas deixa eu dar um conselho de Deus para você que nessa manhã está ouvindo a Escola Bíblica Dominical. Procure fazer o seu papel como líder da sua casa. Procure ser o provedor. Procure ser o orientador. Assuma, receba sobre si a responsabilidade que o próprio Deus deixou sobre o teu ombro, deixou sobre o meu ombro, para que nós viéssemos ser o líder da nossa família. Lembre-se, Deus não fez a mulher para ser a líder da família. A Bíblia diz que quando Deus criou a mulher, Ele criou ela como uma auxiliadora, Ele criou ela como uma ajudadora, e isso em nenhum ponto bíblico vai causar um termo de inferioridade à figura feminina dentro da instituição da família, de forma alguma. De forma alguma. Por quê? Porque é baseado em amor. E o apóstolo Paulo diz que assim como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua esposa. E você que está me ouvindo nessa manhã sabe muito bem, você que é uma senhora casada, é uma mãe de família, sabe muito bem do que o pastor está falando. Por quê? Porque uma mulher, ela não tem nenhum constrangimento em obedecer o esposo, desde que esse esposo cumpra com o papel que Deus instituiu sobre ele dentro da sua casa. Se ele é o provedor da casa, se ele é o orientador da casa, ele é o gestor da casa, ele é o gestor da família, aleluia, a esposa, ela se sente feliz porque ela está protegida por alguém que Deus deixou para ser o líder da sua família. Glorificado e louvado seja o nome do Senhor, né? Então João capítulo de número 13, versículo 34 e 35, né, vai nortear que o Senhor, Ele deixou o amor como a base. Ele diz lá: se amai-vos uns aos outros, né, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então o amor, ele é a base da família, ele é a base da igreja, como temos ensinado aqui, ele é a base de toda a estrutura que Deus criou, porque até o sacrifício de Cristo foi baseado em amor. Glorificado seja o nome do Senhor. Então Deus se preocupa com esse contexto familiar. Mas pastor, por que é que Deus criou essa hierarquia dentro da família? Por uma razão, meus irmãos, para a organização. Você já pensou numa casa em que ninguém sabe quem é que manda? Então temos casas assim no dia de hoje, em que muitas vezes o filho grita mais alto do que o pai, a filha grita mais alto do que a mãe. Então é um contexto de desorganização. Quando a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do marido, Ele não está em nenhum momento inferiorizando a mulher de forma alguma. Ele está criando uma forma de organização, aleluia, porque se todos dentro da família fizer o seu trabalho, a sua parte, mesmo que ela seja diferente, porque cada um tem uma parte diferente, o pai tem uma parte diferente, a mãe tem uma parte diferente, e o filho também. Pastor, filho também tem a sua responsabilidade dentro do contexto familiar.
E se todos fizerem, a família ela vai ser o modelo que Deus criou. E ela vai ser uma bênção para a glória de Deus, né? Então, meus irmãos, o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício. Como diz as Escrituras, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, diz o apóstolo Paulo na carta que estamos lendo aqui de Efésios capítulo 5, versículo 25, parte B. Cristo amou tanto a igreja que se entregou por ela. O marido precisa estar apto, pronto a se for necessário, entregar a sua própria vida para proteger a sua família. É o que Deus colocou para mim e para você. Se você ainda não faz isso, se coloque nessa posição e passe a fazer, porque Deus quer abençoar a tua casa, Deus quer abençoar a tua família, né? O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta, ou seja, um amor incondicional, sem querer nada em troca, né? Esse é o contexto de altruísta. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, e não por uma ameaça ou uma oposição autoritária. Se eu lhe perguntasse dessa manhã, irmão, por que você serve a Deus? Você ia dizer o que eu vou dizer para você agora. Eu sirvo a Deus porque eu sou grato a Deus, porque Ele fez pela minha vida. A esposa deve ser submissa ao marido por gratidão, por amar, e não por opressão. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Esse é o contexto do que Deus instituiu a família. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Viu, meu irmão? Você que é esposo, você que é pai de família, mantenha a harmonia dentro da tua casa, a união, exercendo o amor. Não precisa dar um soco na mesa para dizer que você é o chefe da casa. Por quê? Porque respeito e autoridade a gente não conquista gritando, a gente conquista fazendo, a gente conquista realizando aquilo que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade. Fazendo assim, vai estar todo mundo feliz dentro da tua casa. Bendito seja o nome do Senhor, né? O cuidado do marido, a esposa, a Escritura enfatiza que a esposa é uma parte do marido, ao declarar: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. A minha esposa, ela é uma parte de mim. A tua esposa é uma parte de você. E se você cuida tão bem de ti, da mesma forma deve cuidar da tua esposa. Aquilo que você quer para você de bom, queira para ela também, e ainda mais para ela. Aleluia. Foi assim que Cristo nos ensinou, né? Então o marido, ele deve ter a conduta de proteção, de proteger. Ele deve ter a conduta de prover, de organizar, de conduzir, aleluia, a sua família. Essa foi a responsabilidade que Deus colocou sobre cada um de nós, né? E o segundo ponto vai falar sobre a conduta do crente como esposa. Não vai falar só do esposo, vai falar também da esposa. E no conceito de submissão cristã, as Escrituras ensinam a sujeitação de uns aos outros no temor de Deus. Nesta perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: da esposa ao seu marido, dos filhos ao seu pai, dos servos aos seus senhores. No caso da esposa, a submissão deve ser feita como a igreja está sujeita a Cristo. Viu, minha irmã? Seja submissa ao seu marido como a igreja está sujeita a Cristo. Por que a igreja está sujeita a Cristo? Porque a igreja confia em Cristo. Porque a igreja agradece a Cristo, porque a igreja crê que Cristo é o caminho verdadeiro. Com a mesma convicção que a igreja é submissa a Cristo, a esposa deva se submeter ao seu marido. Glória a Jesus. Não é com ameaça, não, é por livre e espontânea vontade, voluntariamente, por acreditar, aleluia, na hierarquia da constituição familiar. Aleluia. Glórias a Deus, né? Deve ser da mesma forma, meus amados irmãos, né? Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária,
e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há despreciativo nesta conduta, ou seja, a mulher não se diminuiu porque ela é submissa ao marido, pelo contrário, ela foi elevada. Deus ama quando vê uma esposa agir da forma correta, viu? Da forma correta, embora que a sociedade moderna de hoje fale e pregue tudo ao contrário. Por isso que eu comecei essa aula de hoje dizendo para os irmãos que a conduta da família cristã não é como a conduta da família secular. Não pode ser, porque a conduta da família secular nos dias que vivemos desagrada a Deus, até pela formação do modelo familiar que está sendo pregado aí fora, que não é o modelo que o seu Deus instituiu, que é um modelo hétero, é um modelo heterossexual, é um homem e uma mulher. Glorificado seja o nome do Senhor. Por isso, nada há de despreciativo, irmão. A mulher não diminuiu por isso. Ah, mas eu tenho que ser submissa a fulano, então eu sou inferior a ele. Não, não. Jesus foi submisso até a morte. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. E isso em nenhum momento diminuiu Jesus, diminuiu o nosso Senhor. Ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós, e ele reina, aleluia. Ele reina, mas aqui na terra ele tinha um propósito a cumprir, ele veio cumprir esse propósito, A condição da mulher cristã, na cultura judaica, as mulheres ocupavam a posição secular, secundária, Era parte da propriedade de um homem. Isso é na cultura judaica. Nós não estamos mais na cultura judaica. Se você for ler Gênesis capítulo 31, versículo 14 e 15, nós vamos ver as filhas de Labão reclamando, porque Labão tinha praticamente vendido as filhas para Jacó. Elas reclamando dos seus direitos, Mas na cultura de hoje, na cultura que Cristo deixou para nós, da lei e da graça, não tem mais isso. Pelo contrário, a Bíblia deixa claro lá em João capítulo 4, que Jesus vem quebrando o paradigma com relação à figura da mulher, E Jesus ele vem dar os mesmos direitos que a mulher tem como pessoa, como ser humano, que o homem tem. Mas devemos respeitar a hierarquia familiar. O que mais se confunde nos dias que estamos vivendo é isso. Nós confundimos o direito de igualdade humana. Eu sou humano, minha esposa é humana, eu tenho o mesmo direito e ela como ser humano. Quando se trata da instituição familiar, ela precisa entender que eu sou o cabeça da família. Aí é onde está o equívoco que muitas famílias têm colocado, e por isso as famílias têm se desentendido dentro de casa, Tem se desentendido, porque não é porque a mulher é tanto humana como o homem que ela tem o mesmo direito dentro da hierarquia, aleluia. A hierarquia diz que o homem é o cabeça da mulher. E eu já vi muitas vezes irmã dizer assim: ah, mas se for para estar obedecendo fulano, eu não vou casar, Então eu preciso lhe dizer o que a Bíblia diz, na carta de Paulo aos Coríntios capítulo 7, então não casa. Se você vai casar para não obedecer o esposo, para criar um transtorno, uma família infeliz, então minha irmã, não case. Fique solteirinha aí, Deus vai te abençoar. Não case. Mas se você casar, precisamos cumprir com aquilo que foi instituído por Deus e não pelo homem, Aleluia. Então a mulher precisa reverenciar o seu marido, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Reverenciar, honrá-lo, aleluia. Assim como a igreja honra a Cristo, a mulher precisa honrar o marido. Lembre-se que no contexto da família, a mulher representa a igreja e o marido representa a Cristo, Glórias a Deus. Eu estou aqui andando um pouquinho rápido porque o tempo não espera, O nosso tempo é muito limitado. A gente faz aqui um resumo da aula para que os irmãos não percam a aula, Então Paulo, falando sobre isso, ele vai dizer que o que significa que a esposa pratica, ou melhor dizendo, participa das decisões em família, porém não procede como oposição ou opositora, nem desautoriza a autoridade do marido. Viu, irmão? Você que é marido, que muitas vezes pode até ter dito assim: aqui quem manda é eu projeto aqui, eu faço o que eu quero.
pois você está errado, meu irmão. Senta com a patroa, conversa com a patroa, dialoga com ela, chega a um consenso, porque nessa família, aleluia, ela também tem parte. Ela também faz parte da família. Você é o cabeça da casa, viu? Mas você não é sozinho na família. Na minha casa, eu não tomo decisões que sejam de respeito à minha família, sem que eu sente no sofá com a minha esposa e com os filhos, para dizer, nós vamos ter que fazer assim, e a gente entra numa concordância para poder ser o melhor para todos nós. Porque se for tomada uma decisão errada, a consequência vai vir para todos. Se for uma decisão certa, vai vir para todos. Então lembre-se, nós temos essa responsabilidade de ser o condutor da nossa família, né? Então, a esposa participar da decisão da família, ela não está tirando a autoridade do marido, pelo contrário, ela está reforçando a autoridade dele, porque ela está participando, ela está aderindo das decisões que são tomadas. Então esse é o modelo bíblico, que não menospreza a mulher na lei da graça, de jeito nenhum, pelo contrário. Jesus vem exaltar as mulheres, é tanto que ele tinha até a mulher que era seguidora do seu ministério. Ele vem exaltar as mulheres, né? Mas aí Paulo fecha esse ponto, né? Aqui esse capítulo de número 5, entrando no capítulo 6, falando sobre os filhos, como os filhos devem se comportar. Qual é o comportamento do filho? O primeiro comportamento que a Bíblia manda que o filho faça é honrar seus pais. O filho querido precisa honrar o pai e a mãe. E quando eu olho para isso, eu digo, meu Deus, mas às vezes nós estamos longe disso. A sociedade que nós vemos hoje é uma sociedade em que parece que esse ensinamento não penetrou na mente nem no coração da nossa juventude, digamos assim, de hoje. Porque o que nós vemos, o desrespeito de filhos com o pai, né? É algo assim terrível. É algo terrível, né? A responsabilidade dos pais é cuidar dos filhos e não provocar a ira dos filhos, tendo um exagero na autoridade que Deus lhe deu. Lembre-se, você que é pai, assim como eu sou, nós temos autoridade na nossa casa, mas nós não podemos abusar da autoridade a ponto de criar uma forma que venha irritar, que venha magoar, que venha provocar a ira dos nossos filhos, é o que Paulo ensina no capítulo 6 da carta aos Efésios, né? Então o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso, vai dizer que os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, no grego, paideia, significa orientação ou treinamento para desenvolvimento do caráter, a ponto de obediência das normas, viu? O pai precisa ensinar os filhos, para que através do ensino da palavra, como diz lá em Provérbio, né? Para que através do ensino da palavra, os seus filhos venham a obedecer às orientações que o pai passa, que a mãe passa. É um treinamento para o que vai acontecer. Aleluia, né? Muitas vezes a gente não se preocupa em fazer isso, irmão, de sentar, de ensinar, de orientar. Aleluia, glória a Deus. A gente que é pastor, a gente às vezes se coloca em situações que são até constrangedoras. Uma vez uma irmã, né, um casal, eles pediram para mim falar, aconselhar os filhos deles sobre certos assuntos, porque eles tinham vergonha de falar. E isso é uma coisa que não pode acontecer. A família, o pai e a mãe precisam sentar com o filho e orientá-lo em todos os aspectos. Em todos os aspectos, inclusive o aspecto sexual. Precisa sentar, orientar e dizer, meu filho, porque se o pai e a mãe, que somos nós, não orientar, meus irmãos, lá fora vão orientar da forma errada. A gente às vezes tem vergonha de orientar da forma certa, e vem alguém lá de fora que não conhece a palavra, que não tem temor de Deus no coração, ensina errado, ele aprende errado, e lá vai o problema que vem parar dentro da nossa casa. Então é necessário que os pais orientem os filhos, né? Façam um treinamento com eles, aprontando eles para que venham obedecer aos ensinos, às ordenanças de Deus que Deus instituiu para com a família. Glorificado e louvado seja o nome do Senhor.
que é uma área muito espinhosa no dia que estamos vivendo, é a área familiar. O inimigo tem assim se manifestado de uma forma terrível, irmão, na área familiar, tentando assim acabar com a harmonia, com a união da família, até na invenção de papéis. O que mais vemos hoje é as invenções de papéis dentro da família, que tem causado transtornos terríveis dentro da família, né? Mas o Senhor há de nos dar graça para que a gente possa vencer todas essas situações adversas que Deus tem colocado, né? Muitas vezes até para provar a nossa fé diante de Deus, né? Então o segundo tópico aqui, do último ponto fala: conduta requerida dos filhos. Qual é a conduta que Deus quer que você como filho, que eu como filho, que ainda tenho minha mãezinha, devo me comportar? O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo: vós filhos, sedes obedientes a vossos pais, né? A explicação para essa postura é categórica, porque é justo. Porque é justo que o filho obedeça aos pais, porque é os pais quem tem condição de ensiná-los, porque são os pais que foram os seus genitores, porque foram os pais quem trabalhou, quem se esforçou, quem perdeu noite de sono, quem levou para o médico, quem passou a noite no hospital, quem levou para o colégio, quem educou, foram os pais. Então a Bíblia considera como a obediência do filho ao pai como justo, é um ato de justiça. Aleluia! Não é simplesmente uma obrigação, é um ato de justiça, diz Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 1, parte B. Porque é justo. Ela segue a ordem natural, divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Deus deseja, Lucas capítulo 2, versículo 51, que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Quem deve ter mais sabedoria para orientar? É o filho ou é o pai? Que tem experiência de vida, que tem experiência com Deus, aleluia, é ele que tem sabedoria. Então confie na orientação de teu pai, obedeça a teu pai, obedeça a tua mãe. A Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessa. Deus tem uma promessa para se cumprir na vida de todo filho que é obediente ao pai e à mãe, que honra o pai e que honra a sua mãe, né? Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o quinto mandamento: honra o teu pai e a tua mãe, que está em Efésios capítulo de número 6, verso 2, e também está no livro do Êxodo, capítulo número 20, versículo 12. Perceba que desde o início, desde a saída do povo hebreu do Egito, lá no livro do Êxodo, lá no Decálogo, já havia uma preocupação de Deus com relação ao relacionamento familiar. Lá, nos 10 mandamentos, o Senhor, Ele colocou um mandamento, ocupou ali dos 10 um mandamento para dizer que o filho honre o pai e a mãe. O Senhor sabia do futuro, ele sabia que mais na frente haveria algumas problemáticas que vinham na família, se isso não fosse de uma forma organizada, né? E o Senhor vem orientar, citando o quinto mandamento, que é o filho honrar o pai e a mãe, aleluia. Assim os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que foi ordenado, ou o que é ordenado. Cumprir. Como eu obedeço meu pai se eu não cumpro o que ele diz? Se eu não executo o que ele me pede? Aleluia, né? Honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Portanto, obediência é devida enquanto os filhos viverem sobre a tutela dos pais, né? E honrar é dever para toda a vida. Deixa eu explicar isso aqui para você, que está aprendendo nessa manhã na escola bíblica dominical. Obedecer os pais é um mandamento que o filho deve fazer enquanto ele viver na tutela dos pais. E quando é que o filho sai da tutela do pai? Quando ele se torna independente.
Não é quando porque o que mais nós vemos às vezes, hoje nos dias que vivemos, irmão, é jovem dizer assim: eu queria ficar de maior para mim poder mandar na minha vida. Eu queria ficar de maior para mim poder ir morar sozinho. Na realidade, não é o fato de ficar de maior que tira o filho da tutela do pai. O filho sai da tutela do pai, da responsabilidade do pai, quando ele consegue se manter sozinho, quando ele mesmo se custia, quando ele mesmo tem a sua vida própria, independente dos pais. Nesse caso, os filhos, o filho agora ele pode ser mais maleável com a questão da orientação, do obedecer o pai. Porém, o honrar é para toda a vida. O filho deve honrar o pai enquanto ele viver, enquanto o pai viver. É para toda a vida. Porém, preciso dizer uma coisa aos irmãos: obedecer também é honrar, né? Obedecer também é honrar. Aleluia, né? Então Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, ele vai falar sobre essa situação, falando sobre relacionamento familiar, né? Que tem um modelo muito bem trabalhado ali no Salmo 128, quando fala daquela aconchego da mesa, ali dentro de casa, a família unida, vivendo aquela harmonia, e é o modelo que Deus quer para a minha família, meu irmão, e é o modelo que Deus quer para a tua família, né? E ele orienta o filho que obedeça ao pai, para que esse mandamento venha se cumprir. Pastor, e qual é o mandamento? Que benefício eu tenho por obedecer meu pai, por obedecer minha mãe? A Bíblia diz que você vai ter muito tempo de vida na terra. Lamentavelmente, é algo que nós precisamos citar aqui, que hoje nós vemos aí muita juventude, muito jovem, não chegarem nem à idade de 18 anos de idade, já não viverem mais nessa terra, por se envolverem em coisas que não devia se envolver, por não dar ouvido aos conselhos dos pais, e acabam enveredando por esse caminho, e essa promessa não se cumpre na vida deles, e eles não têm uma vida longa na terra. Então Deus promete vida longa na terra ao filho que obedece os pais, e também promete a bênção de Deus de prosperidade na vida do filho que honra o seu pai, que honra a sua mãe, né? Então nós esperamos que nós tenhamos contribuído com você mais uma vez, aluno da Escola Bíblica Dominical, com essa palavra de orientação familiar, de orientação cristã, como o marido deve se comportar dentro da instituição familiar. Qual é a responsabilidade dele? Prover, amar, cuidar, zelar, e se necessário sacrificar a própria vida pela família. Qual é o dever da esposa? Ser submissa, honrar seu marido, participar das decisões da sua casa, das decisões da sua família, aleluia, cuidar da sua responsabilidade do lar, mesmo que você seja uma esposa que trabalhe fora, lembre-se, você não está fazendo ali com a mão, mas você está administrando a sua casa. Ah, mas eu paguei alguém para fazer. Amém, aquela pessoa vai fazer, mas sob a tua administração, conforme o que você vai fazer, a ordem que você vai passar para aquela pessoa. E qual é ali a obrigação do filho? Honrar. Honre seu pai, honre sua mãe, obedeça seu pai, obedeça sua mãe, porque a Bíblia diz que esse é o primeiro mandamento com promessa que Deus vai colocar sobre a tua vida, e você vai ser um filho abençoado para a glória de Deus. Então, que o Senhor Jesus nos abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando nesse momento, já concluindo aqui a nossa aula de número 12 da Escola Bíblica Dominical. Nós queríamos poder ter tempo para detalhar mais, entrar ponto por ponto, mas infelizmente os irmãos sabem que a gente não tem o tempo para isso, não dá para fazer da forma que era anteriormente na igreja, né? Mas então a gente está concluindo aqui. A irmã Francilene vai estar orando, encerrando, né, aqui o trabalho, ela vai estar se posicionando aqui para encerrar, e depois nós abençoamos os irmãos com a bênção apostólica. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aprendemos algo muito proveitoso no conteúdo desta lição, né, irmão? Irmão Júlio falando algo muito interessante, né? Quando
vamos dizer, os membros da casa, cada um tem a sua posição, esposos, filhos, tudo vai bem, né, irmão? Mas quando um dos membros da família negligencia, nós estamos vendo a situação aí dentro dos lares, né, lares destruídos, porque não assume a responsabilidade. Mas com esse conteúdo, com essa lição, com esse ensinamento, possamos nós colocarmos em prática, vivermos e os nossos lares ser bênção para a glória de Deus. Então, nos resta nós orarmos, agradecer ao Senhor e pedir que o Senhor tenha compaixão de nós. Assim sendo, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por tudo que nós já ouvimos, meu Senhor, neste momento. Resta-nos, meu Senhor da glória, pedir a tua misericórdia, a tua graça e possamos, Senhor da glória, sermos não só ouvintes, Pai, mas também praticantes da mesma. Porque se praticarmos a tua palavra, tudo vai bem, meu Senhor. Porque assim tu queres para as nossas vidas. Assim nós te apresentamos, meu Senhor da glória, todas as famílias, todos os filhos, enfim, meu Senhor, todos que compõem dentro de um lar, meu Senhor, possa ser abençoado por ti, possa andar dentro dos preceitos da tua palavra, para que tudo vá bem. Assim nós te oramos, assim nós te agradecemos, nos ajuda, nos dá graça, sabedoria, para nós podermos nos manter de pé, diante da tua presença, e todos que estão nos ouvindo e atendendo, meu Senhor Deus da glória, neste momento, esta oração, possa dizer amém. Meus irmãos, recebam a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de nosso eterno Deus e Pai, que a comunhão e que as doces consolações do amoroso Espírito Santo permaneçam sobre as nossas vidas e sobre a vida de todo o povo de Deus. E quem crê nessa bênção, digam amém. A paz do Senhor, meus amados.